Olá pessoal, bem-vindos ao nosso último plantão testeado, a nossa trilha 12, uma trilha aí que todo mundo, aliás, todo mundo não, a maioria das pessoas não gosta, não é só fazer anestesia, então são temas aí que fogem da nossa clínica, do nosso dia a dia de centro cirúrgico, mas também são temas aí importantes. Não tanto na nossa vida prática, né? A gente usa alguns pontos aqui, a gente quase nunca usa, né? Organização da SBA, por exemplo, mas todo o resto tem sempre uma aplicação importante no dia a dia do anestesiologista. Por isso que eles são pedidos na prova também, eventualmente eles são pedidos, não é frequente caírem esses temas, mas eles caem na prova também, então é sempre importante eu ir para a prova do TSA com tudo estudado, por isso que a gente divide em trilhas, uma forma didática para você se preparar para a prova. Então, ética, responsabilidade e riscos profissionais é uma das aulas que a gente teve. Aí já dá para você subdividir isso em ética e responsabilidade médica e outra aula de riscos profissionais. Então, lembrar aí de como o médico pode ser responsabilizado pela sua conduta do dia a dia, tanto do ponto de vista ético quanto da responsabilidade do ponto de vista dos crimes, né, que podem acontecer, entre aspas, crimes, né, porque fazer medicina não é crime, né, a gente nunca faz alguma coisa dolosa, a gente sempre faz alguma coisa culposa, então, dos nossos atos, isso é um ponto importante, a gente tem que lembrar sempre em prova, né, a característica culposa dos nossos atos médicos. Isso é muito importante para a gente entender como que a gente pode ser punido aí de alguma forma. Lembrar que as esferas são diferentes, ser punido no Conselho Federal ou Regional de Medicina não necessariamente você vai ter alguma implicação jurídica em relação a isso e não depende do outro. Você pode ser processado nos dois, um e o outro, isso tanto faz, não existe uma relação direta entre essas duas esferas, né? Isso é um ponto importante que sempre cai em prova uma discussão sobre isso. Riscos profissionais, a gente está exposto aí todo dia a diversos riscos profissionais, a gente não olha muito para isso, mas a gente deve se cuidar. Pérfuro cortantes, lembrar bastante aí dos acidentes com os pérfuros cortantes, que isso sempre cai em prova, né? A parte do que fazer em relação aos acidentes, então saber testar o paciente, testar o anestesista, todos aqueles pontos que são detalhezinhos, mas pode vir aí um caso clínico em relação a isso. E lembrar nos riscos profissionais, que eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar da parte do burnout, da parte que cada vez mais a gente tem se preocupado, né? E as próprias SBA têm se preocupado, aí até lançou o Núcleo do Eu, falando sobre de se cuidar, né? Visto que a gente tem um burnout muito alto aí, tem taxas relacionados ao suicídio também, que são alarmantes. O próximo ponto, educação médica, também é um ponto aí que vem caindo em provas, é muito importante saber os métodos aí, como que se ensina a medicina, como se ensina a anestesiologia e também como que a gente pode avaliar o residente, muito disso também cai em prova, então é legal dar uma olhadinha, tem um livro da SBA sobre educação médica, lá tem um ponto de avaliação do residente, isso é um ponto importante que pode pintar aí na sua prova. Metodologia científica, estatística médica é um ponto super difícil para mim, o ponto mais difícil que tem. Eu estudo, releio, e vira e mexe eu ainda tenho dúvida em relação à metodologia científica e estatística médica. Sempre consulta essa aula aí aqui no portal quando tem alguma dúvida em relação aos estudos, né? Como fazer o estudo, então é importante também saber isso. Pode aí eventualmente cair isso numa prova do TSA. Outro ponto aí que eu acho que vocês devem ficar de olho, a parte de qualidade e segurança. Cada vez mais o anestesiologista está inserido na qualidade de segurança do paciente e aí vai toda a parte de checklist, de cirurgia segura, tudo isso que a gente vê aí no dia a dia que tem que ser implementado para a segurança não só nossa, não só do paciente, mas também nossa, né? Do nosso exercício profissional, então tudo isso é muito importante e lembrar das acreditações que hoje estão muito evidentes nos hospitais, né? Então, saber aí da Joint Commission, da acreditação canadense, todos esses tipos de acreditação, como que elas são fundamentadas, quais são os pontos que eles olham, então tudo isso entra aí em qualidade e segurança, é uma aula aí importante também. Outro ponto que a gente não dá muita bola também é gerenciamento do centro cirúrgico, porque geralmente quem faz o gerenciamento do centro cirúrgico, na maioria dos centros cirúrgicos, é a enfermagem, né? É uma enfermeira que é geralmente chefe do centro cirúrgico, porque obviamente ela tem aí
uma preocupação até um pouco maior, né, do que só o anestesista. Então tem toda a gestão de enfermagem, de um monte de profissionais. Obviamente que qualquer médico também pode fazer um gerenciamento do centro cirúrgico, pode ser o chefe médico do centro cirúrgico, mas essa parte de gerenciamento é muito importante. Então, saber lá como que a gente consegue aumentar a produtividade, diminuir o giro de sala, tudo isso a gente tem aí bem explicado nesse capítulo de gerenciamento do centro cirúrgico. E para fechar aqui, não é só fazer anestesia, a estrutura da SBA. Importantíssimo a gente saber a estrutura da SBA, saber como funciona, quem paga anuidade, quem não paga anuidade. Todos esses pontos aí, eles podem cair numa situação problema, né? Se alguém for destituído de um cargo, quem é que elege novamente? Tem uma eleição, é uma eleição indireta, é dentro da Assembleia de Representantes. Então tudo isso deve ser aí muito bem analisado. Os estatutos têm que estar bem memorizados, né? Isso não tem jeito, a gente tem que saber mesmo os estatutos para aplicar numa situação problema. Então, pessoal, rapidamente, então, essa nossa trilha 12 não é só fazer anestesia, alguns pontos aí que eu achei que são importantes para você, para a gente fechar aí com chave de ouro. Não é a melhor trilha, não, eu já sei que não é da sua preferência na maioria de vocês, mas é um tema aí que garante um pontinho, 2 pontinhos na prova. Então, não deixem de estudar, não deixem de fazer sua revisão com a trilha 12 de não é só fazer anestesia. Então, aqui a gente fecha o nosso plantão TSA. Eu acho que esses 12 plantões aí foram bem legais. Eu acho que a gente pôde trazer dicas importantes para você para a prova, dicas também para você saber alguns outros pontos, não só para a prova, né? O que chama mais atenção é alguns pontos para a sua formação mesmo, para o seu dia a dia. Espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma para você, e o Portal Anestesia está sempre à disposição para o que vocês precisarem. Então, conte com o Portal Anestesia e boa sorte na sua jornada. Olá, eu sou o Leonardo Ried e essas são as questões comentadas. O assunto da nossa questão de hoje é urgências e queimados. Vamos à nossa questão. A respeito da abordagem do paciente vítima de trauma, é correto afirmar: alternativa A avaliação da coagulação nesses pacientes geralmente é feita com os testes convencionais, tempo de trombina, tempo de tromboplastina parcial ativada e plaquetas, já que oferecem uma visão rápida e completa do sistema de coagulação. Alternativa B, deve-se realizar uma rápida expansão volêmica com grandes quantidades de líquidos para evitar a piora da hipoperfusão tecidual. Alternativa C, uma das metas de ressuscitação inicial nesses pacientes é pressão arterial sistólica de 80 a 100 milímetros de mercúrio. Alternativa D, a temperatura central e os níveis séricos de cálcio não fazem parte das metas de ressuscitação inicial do paciente vítima de trauma. Vou dar um tempo para vocês responderem a questão. Vamos ao gabarito da nossa questão. O gabarito dessa questão é a alternativa C. Uma das metas da ressuscitação inicial nesses pacientes é a pressão arterial sistólica de 80 a 100 milímetros de mercúrio. Correto. Lembrar que na abordagem do paciente vítima de trauma nós temos a abordagem inicial e a abordagem tardia. A abordagem inicial consiste em contenção do sangramento e a gente fazer uma reposição volêmica parcimoniosa e mantendo níveis pressóricos um pouco mais baixos, para que a gente evite uma piora do sangramento. Após a correção definitiva das causas de sangramento, que nós vamos fazer um reestabelecimento dos níveis pressóricos a níveis normais, certo? Então lembrar que as nossas metas da ressuscitação volêmica inicial consistem em uma pressão arterial sistólica de 80 a 100 milímetros de mercúrio, uma pressão arterial média de 50 a 60 milímetros de mercúrio, um hematócrito de 25%, cálcio maior que 1 e uma temperatura arterial, uma temperatura corporeal central acima de 35 graus Celsius, certo?
Se a gente for analisar as demais alternativas, nós vamos ver que a alternativa D está errada, porque ele fala que a temperatura e os níveis séricos de cálcio não fazem parte das metas. Incorreto, como eu expliquei, elas fazem parte das metas. E a alternativa B, ele fala em fazer uma expansão volêmica inicial com grandes quantidades de líquidos para evitar a piora da hipoperfusão. Correto, nós temos que manter uma perfusão adequada, mas não com grandes quantidades de líquido. Os estudos mostraram que o excesso de líquidos inicial causa uma reversão da vasoconstrição no local do trauma, com aumento da pressão arterial, aumento do sangramento, aumento da necessidade de transfusão sanguínea, aumento da hipotermia, diluição dos fatores de coagulação e piora do quadro. Dessa maneira, a expansão volêmica, a ressuscitação volêmica inicial, ela deve ser o suficiente para manter uma euvolemia, mas não deve ser com grandes quantidades de líquidos. E o que está errado na alternativa A? A alternativa A fala que os testes de coagulação convencionais oferecem uma rápida visão e completa do sistema de coagulação. Os testes de coagulação que devem ser utilizados no trauma não devem ser os testes convencionais, porque eles são testes demorados, que não detectam a fibrinólise e não são point of care. Quando chega o resultado desses testes, o quadro que você tem do paciente já é completamente diferente de quando você colheu esses exames. Os testes adequados para avaliar a coagulação no trauma são os testes viscoelásticos, que inclui o Rotem, que avalia rapidamente, point of care e ainda detecta a hiperfibrinólise. Dessa maneira, a resposta da nossa questão é a alternativa C.